Olá, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui participando de mais uma semana de formação. Hoje eu estarei falando a respeito das habilidades preditoras da alfabetização. Eu vou começar a compartilhar a tela e a gente continua conversando. Deixa eu organizar tudo aqui. Só mais um minuto. E agora sim. Muito bem. Como nós estávamos conversando, o nosso papo de hoje é sobre habilidades preditoras da alfabetização. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Simões Martins, eu sou fonoaudióloga da rede particular e pública. Especificamente na rede pública, eu trabalho no Departamento de Inclusão AME da Secretaria de Educação do município de Jaú. Eu sou pós-graduada em fonoaudiologia clínica e educacional, especialista em neuroeducação e atualmente eu desenvolvo pesquisa na área da descalculia do desenvolvimento no curso de reabilitação neuropsicológica da UFSCar, juntamente com a minha colega de departamento, a psicóloga Renata Arruda. O objetivo da nossa conversa de hoje é refletir sobre conhecimentos da neurociência, no ensino das habilidades preditoras, refletir sobre os fundamentos teóricos da base da educação, que são as habilidades preditoras propriamente ditas, e sugerir atividades que promovam o desenvolvimento dessas habilidades nas áreas da leitura, da escrita e da matemática. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje retomando com vocês alguns conceitos importantes a respeito do desenvolvimento neurológico, da plasticidade cerebral do sistema nervoso central. O primeiro termo é neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem em mudar não só a função, mas também a forma do sistema nervoso central. E a principal forma como essa plasticidade acontece é através da neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, e da sinaptogênese, que é o surgimento de novas conexões entre esses neurônios. Tanto a neurogênese quanto a sinaptogênese são possibilitadas pelas estimulações e vivências que as crianças recebem, especialmente na primeira infância. Então, o desenvolvimento do cérebro da criança está relacionado à formação dos neurônios, ao aumento das conexões entre eles, à mielinização, que é a formação dessa capa de gordura chamada bainha de mielina, que envolve o axônio do neurônio, também com uma função protetora, mas para facilitar as conexões sinápticas, ou seja, quanto mais espessa for essa bainha de mielina, mais rápida é a conversa entre os neurônios, né? E como é que essa mielinização acontece? Através da repetição de habilidades, através do treino de habilidades. Então, quanto mais eu vou ficando autônoma naquela habilidade, mais mielinizado estão os neurônios daquela região responsável por aquela habilidade e maiores são os números de conexões entre esses neurônios.
Então, nós podemos ver aqui nessa foto a quantidade de neurônios e de conexões sinápticas ao nascimento, porque a criança no ventre materno ela já recebe estímulos, né, sensoriais, ela já consegue realizar atos motores que favorecem a neurogênese e a sinaptogênese. Aos 6 anos de idade, nós percebemos um aumento gigantesco tanto no número de neurônios quanto no número de conexões entre eles. E aos 14 anos de idade, nós percebemos uma leve diminuição, uma grande diminuição dessas conexões sinápticas e desses neurônios. Essa diminuição, ela acontece através das podas neurais, que também são chamadas de apoptose. Essas podas neurais, elas vão acontecer durante toda a nossa vida, mas especialmente na primeira infância, elas acontecem por volta dos 3, dos 5 e dos 7 anos de idade. Então vejam que momento importante é esse que a criança vivencia na primeira infância. Nos primeiros 5 anos de vida são formados em torno de 90% das conexões sinápticas. Então, se essa criança está sendo estimulada, se ela está passando por vivências e experiências, ela está formando neurônios, ela está mielinizando esses neurônios e ela está aumentando o número de conexões entre eles. Quanto maior o número de neurônios e conexões, maior é a nossa capacidade de aprendizagem. Mas ao mesmo tempo, se essa criança não está sendo estimulada da maneira adequada, ela sofrerá, não é, perdas de neurônios e de conexões de áreas que não são muito utilizadas. Não é? Por isso que é muito importante na primeira infância que a criança passe por uma estimulação integral, né? Por uma aprendizagem integral, e não especificamente de uma habilidade ou outra, não é? Então, especialmente na primeira infância, as experiências sensoriais, motoras e perceptuais às quais a criança é submetida potencializam o desenvolvimento neural dessa criança, o desenvolvimento do sistema nervoso central dessa criança. E isso possibilitará uma maior facilidade para as aprendizagens mais complexas que virão mais tarde, não é? De acordo com o desenvolvimento neurológico da criança. Então veja o quanto é importante que essa criança seja exposta a estimulações desses aspectos, sensório, motor e perceptual. Especificamente nas aulas de educação física, existe uma vasta, uma vasta possibilidade, não é, de atividades que o professor pode submeter essas crianças para favorecer esse desenvolvimento. Mas a estimulação percepto-sensório-motora não é função só do professor de educação física. O professor de classe regular também é responsável e pode desenvolver atividades que promovam esses desenvolvimentos. Então vamos pensar, como é que a gente pode contextualizar isso com o processo de alfabetização que virá posteriormente? Vamos pensar no ato da escrita, não é? Essa criança, ela só vai conseguir fazer o movimento de pinça, por exemplo, né, que é um movimento mais refinado, que permite, né, segurar adequadamente o lápis para desenvolver essa escrita, porque anteriormente ela foi estimulada a dissociações de movimentos, né, dos membros superiores, ao fortalecimento da musculatura desses membros superiores, né, e quando nós falamos do fortalecimento de musculatura, nós estamos falando do tônus, né, que traz equilíbrio, que traz manutenção de postura, que favorece a manutenção da atenção, não é?
e de tanto estimular esses membros, né, estimular a musculatura de ombro, de braço, a musculatura do arco palmar, né, é através dessas estimulações, das brincadeiras de massinha, de pegar coisas com os dedos, de amassar papel, de fazer bolinha, todas essas atividades que são comuns à educação infantil, é que posteriormente essa criança vai conseguir pegar no lápis em movimento de pinça e vai conseguir fazer, por exemplo, a letra cursiva, né, que exige uma dissociação de movimentos do ombro, do antebraço, um movimento circular de punho e assim por diante, né? Nós estamos usando a escrita, o movimento de pinça como exemplo, mas também muitos outros aspectos estarão sendo desenvolvidos nessa etapa, né? Então eu coloco aqui sugestões de livros onde o professor pode buscar não só sugestões de atividades que desenvolvam, que promovam a estimulação desses aspectos fundamentais, né? E que eu considero como preditores da alfabetização, tão importantes quanto aspectos mais complexos que virão logo mais. E também sugiro o livro Neuropsicologia com o Pré-Escolar, onde nós somos convidados a fazer leituras a respeito do desenvolvimento mesmo neurocientífico, né, dessas habilidades, da relação dessas habilidades com a alfabetização, com as estimulações da educação infantil, né? Então eu tenho aqui um livro de teoria e 2 livros de atividades para que vocês possam buscar aí sugestões de atividades. Tenho aqui embaixo também um link de um artigo que sugere uma série de projetos que são possíveis de serem realizados na educação infantil com a participação do professor de educação física, que é de fundamental importância na educação infantil, mas também com a participação do professor de classe regular. Um outro fator muito importante que o professor precisa ter em mente no seu trabalho pedagógico é a existência de marcos do desenvolvimento na vida dessa criança. Então, é muito comum, né, quando a gente lida com crianças pequenas, que muitas vezes se minimize, né, atrasos que possam estar acontecendo, porque nós julgamos que essa criança ainda é muito pequena, que ela ainda é muito nova e que, portanto, esses atrasos são permitidos, né? Quantas vezes a gente ouve mães nos falarem assim, olha, meu filho está com atraso na fala, mas o pediatra falou que é para esperar até os 4 anos, que até os 4 anos não tem problema, não é? Por que isso é falado para as mães, não é? Porque, na verdade, existe um raciocínio por trás disso, né? O médico não tira essa informação do nada. Ele considera a fala como um ato motor. E, de fato, se a gente pensar em desenvolvimento motor de fala, é lá por volta dos 4 anos que a criança vai estar atingindo uma maturidade desse controle motor. Então ele entende que somente quando ela atingir essa maturidade no desenvolvimento motor da fala, do controle motor da fala, é que a criança vai começar a falar de uma maneira mais funcional. Mas nós sabemos que a fala não é só um ato motor. Ela é uma função, se não a mais complexa, né? Uma das mais complexas, né? Competências que nós temos. E ela envolve uma série de outros fatores, né? Que nós vamos estar falando mais para frente. Então, o professor, diante de marcos do desenvolvimento, ele pode e deve orientar essa família
aquilo que é possível de esperar, aquilo que é adequado para o desenvolvimento do seu aluno. Ele também pode ter acesso a esses marcos do desenvolvimento, vocês também podem ter, exatamente para escolher atividades, o que estimular, o que já deve estar consolidado, com qual idade, o que eu posso estimular, mas não exigir uma consolidação ainda, não é? Então é fundamental que todo o profissional que atua na primeira infância, que atua com o desenvolvimento infantil, esteja sempre atento aos marcos do desenvolvimento e os seus domínios principais, que são o desenvolvimento físico, linguístico, cognitivo e socioemocional, e as funções executivas que estão presentes, né, e gerenciam todo esse processo. Eu sugiro aqui para vocês um manual do inventário portejo operacionalizado, que é um manual com sugestões, né, de checklists, de como é que você pode fazer o acompanhamento do desenvolvimento do seu aluno em todos os domínios, de como é que você pode orientar as famílias a respeito desses marcos do desenvolvimento. Então, eu acho que é um manual que nós precisamos ter ali sempre ao nosso lado, porque ele vai nos auxiliar tanto na orientação familiar, que é de fundamental importância no trabalho da educação infantil, quanto também nos guiar sobre aquilo que é possível e não é possível fazer na educação infantil. Um outro conceito importante que eu quero retomar com vocês é a respeito dos períodos sensíveis ou das janelas de oportunidade, né? Esses períodos em que as aprendizagens de determinadas habilidades são mais facilitadas, vamos dizer assim, né? Antigamente se acreditava que passado esse período, a pessoa não aprenderia mais, né? Chamava-se até de períodos críticos. Com o avanço da neurociência, nós sabemos que esses períodos sensíveis e essas janelas de oportunidade, elas são de extrema relevância. A gente precisa mesmo aproveitar esses períodos para exercer as estimulações dentro de cada área, mas nós sabemos que nós continuamos aprendendo para o resto da vida, né? Enquanto houver vida, há aprendizagem. No entanto, é importante que se alguém nos perguntasse assim, é possível aprender depois que essas janelas de oportunidade se fecham, né? Que nós podemos responder com outra pergunta, né? Aprender o quê? E aprender como? Né? Por quê? Porque existem algumas habilidades que são realmente mais difíceis de se desenvolver após o fechamento dessas janelas de oportunidade. Então, por exemplo, nós vemos aqui a linguagem de 9 meses a 8 anos, né? E se a gente pensar num atraso significativo de linguagem de uma criança, e essa criança comece a falar com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, será que ela vai ter uma fala com a mesma qualidade, com a mesma funcionalidade do que uma criança que começou o seu desenvolvimento de linguagem no momento correto do desenvolvimento neurológico? A resposta é não, né? O desenvolvimento não será o mesmo. Não quer dizer que não haverá desenvolvimento, né? Mas diante dessas janelas de oportunidade, nós sabemos qual é o momento mais adequado para fazer essas estimulações e quais são os momentos mais importantes, né, para fazer essas estimulações. Então, entre as habilidades que encontram na primeira infância o seu período sensível de desenvolvimento, além das habilidades sensoriais, motoras e perceptuais, nós temos as funções executivas e a linguagem, não é? Juntando tudo isso, nós dizemos que a aprendizagem fica muito mais facilitada
quando a criança recebeu estimulação desses processos cognitivos primários, e os processos cognitivos mais complexos chegarão de uma maneira mais fácil para essa criança, porque os caminhos foram abertos, porque as conexões sinápticas foram criadas. E quanto mais conexões sinápticas, quanto mais neurônios, lembra? Maior é a capacidade de aprendizagem do ser humano. Então, veja que quando nós falamos de habilidades preditoras da alfabetização, nós estamos pensando que educar é uma questão integral, educar na integralidade, não é? Não é o que a BNCC preconiza, não é? Que nós estimulemos eixos diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes, buscando oferecer para essa criança o maior número de estímulos possíveis. Seja essa criança típica ou atípica, tenha ela um desenvolvimento típico ou atípico. As experiências precisam ser vividas, as estimulações precisam ser realizadas. E o último conceito importante que eu quero retomar com vocês é a respeito da aprendizagem multissensorial. Então, quando nós falamos de aprendizagem de crianças atípicas, né, a gente ouvia dizer muito dessa questão da aprendizagem, a gente ouve, né, na verdade, dizer muito dessa questão da aprendizagem multissensorial, né, da importância da gente estimular uma série de sentidos, de quanto mais sentidos nós estimularmos, de quanto mais canais sensoriais forem estimulados, maior será a possibilidade de aprendizagem da criança com desenvolvimento atípico. Mas, na verdade, isso não é uma verdade, né? Essa é uma grande verdade, mas não só para a criança de desenvolvimento atípico, mas para todas elas. Então, o raciocínio da aprendizagem multissensorial, ele é totalmente inclusivo, não é? Porque é para todas as crianças. E por que tem que ser assim? Porque quando nós estamos aprendendo habilidades mais complexas, como no caso da alfabetização, por exemplo, essa aprendizagem ela é feita da parte para o todo. E eu não estou aqui falando de método de ensino, ok, pessoal? Eu estou falando aqui de processamento da informação, de processamentos neurológicos da informação. Então, nós dizemos que na primeira infância, a criança tem um processamento bottom-up. O que significa isso? Significa que ela vai das partes para o todo, que ela precisa da integração de canais sensoriais para que o maior número de áreas cerebrais sejam estimuladas e favoreçam a atenção, a criação de uma memória, que favoreçam a aprendizagem como um todo. Então, esse processamento bottom-up, ele é um processamento lento. Vamos pensar na leitura. Então, quando a criança está começando a ler, como é que é a leitura dela, né? É uma leitura silabada, é uma leitura por rota fonológica, onde o cérebro está preocupado em decodificar e não em compreender, não é? E conforme essa criança vai treinando a leitura, conforme ela vai melhorando na decodificação fonológica, ela vai melhorando essa velocidade de leitura, ela vai lendo por outra rota, que é a rota lexical, que é uma rota rápida e cujo processamento é top-down. Então, na primeira infância, na educação infantil, o processamento é lento, ele é por partes. Quando isso se torna autônomo, aí sim eu gero uma velocidade nesse processamento. Então, na verdade, o termo estilo de aprendizagem, que muitas vezes nós escutamos falar, ele não é próprio para a educação infantil.
Porque nós entendemos que os estilos de aprendizagem, eles são criados a partir de um aumento na velocidade de processamento, de uma maturidade maior nesses canais sensoriais e que a gente acaba optando, né? Não é essa bem a palavra, mas nós acabamos estimulando mais alguns canais sensoriais, privilegiando mais alguns canais sensoriais. Vamos pensar nas crianças digitais de hoje em dia, né? Como é que elas são totalmente diferentes de nós, né? Porque elas têm canais sensoriais que são estimulados de maneiras diferentes do que nós fomos, não é? E a partir dessas experiências sensoriais é que nós vamos estabelecer mais para frente o nosso estilo de aprendizagem. Então, na educação infantil, o correto é dizer canais sensoriais. E, após isso, quando esse processamento se torna mais rápido, mais autônomo, aí sim essa criança consegue estabelecer ali um estilo de aprendizagem propriamente dito. Quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito disso, eu sugiro esse livro da Thelma Pantano, Como se estuda, como se aprende. Ela esmiuça aí toda a questão dos processamentos da informação, como é que isso acontece na primeira infância, como é que isso acontece no ensino, nas séries iniciais do processo de alfabetização, não só para a questão da leitura escrita, mas também para outras aprendizagens. Fica a dica. Então, pessoal, não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas quando nós trabalhamos, né, brincamos com essas crianças, fazendo com que elas desenvolvam o seu vocabulário, fazendo com que elas conheçam letras e números, expondo essas crianças a brincadeiras motoras, a brincadeiras que envolvem atenção, que envolvem memória, que envolvem habilidades auditivas, habilidades visuais, que envolvem a consciência fonoarticulatória, que é uma consciência fonológica, que faz parte da consciência fonológica, não é? E ela favorece o desenvolvimento da consciência fonológica, né? Lembrando, o que é a consciência fonoarticulatória? É a consciência que a criança deve ter, não é? De como é a posição da boca para falar os sons da nossa língua, quais são os pontos articulatórios. Então, quando nós trabalhamos com as boquinhas, por exemplo, nós estamos desenvolvendo essa consciência e ela favorece o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, veja, quando nós fazemos a estimulação dessas habilidades, nós estamos desenvolvendo áreas cerebrais, nós estamos potencializando conexões neuronais nas áreas que serão utilizadas posteriormente na leitura, na escrita e na matemática, né? Que são as habilidades, que são as competências que nós estamos falando aqui hoje, não é? Então, lembre-se sempre disso. Não se trata de alfabetizar na educação infantil. Existem crianças que saem da educação infantil lendo e escrevendo, né, palavras simples, de sílabas simples. Sim, existem, né? Essas crianças, elas foram estimuladas, elas possuem um desenvolvimento neurológico que permite isso para elas, não é? E não há problema nenhum, né, que a gente exponha essa criança ao aprendizado de letras, que a gente ensine para essa criança que essas letras têm sons, como é que a nossa boca faz para produzir esses sons, qual é a diferença auditiva entre um som e outro, que a gente apresente para elas os números, a sequência numérica, que a gente ensine ela a fazer contagem, não é? Não há problema nenhum, não é? Nós não estaremos atrapalhando, nós não estaremos prejudicando essa criança, se nós sempre focarmos que todas as estimulações
favorecem o desenvolvimento do cérebro dessa criança, né? Estão dentro pensando num desenvolvimento, né, neurológico, né, tudo no nosso desenvolvimento respeita, né, os marcos do desenvolvimento. Pensando nisso, nós estamos favorecendo, né, o surgimento de habilidades mais complexas que serão necessárias para o processo de alfabetização propriamente dito. Então, quando eu vou estudar habilidades preditoras da alfabetização, eu gosto sempre de dividir essas habilidades em 4 pilares: a linguagem oral, as funções executivas, as habilidades motoras e as habilidades perceptuais. Todas essas funções, se a gente ler aí tudo que está escrito nesse slide, né, dentro da linguagem oral, vocabulário, compreensão verbal auditiva, consciência fonológica, nomeação automática rápida, eu já vou falar sobre cada um desses aspectos, tá? Dentro das funções executivas, o controle inibitório, a memória de trabalho ou memória operacional, a flexibilidade cognitiva. Dentro das habilidades motoras, a coordenação motora grossa e fina, esquema corporal, dominância lateral, orientação espacial. Dentro das habilidades perceptuais, a percepção visual, auditiva e as habilidades perceptovisomotoras, né, que integram as habilidades motoras com as perceptuais. Todas essas habilidades, elas são desenvolvidas na educação infantil através de atividades que são próprias da educação infantil, né? Então, é de fundamental importância que o trabalho da educação infantil ele tenha objetivos, né? Que ele não seja um trabalho aleatório, né? Então, quando a criança chega em casa e o pai ou a mãe perguntam: o que você fez na escola hoje? Não é? Ah, eu brinquei. Realmente, né? É através da brincadeira que nós estimulamos todas essas habilidades dentro desses 4 pilares em que eu subdividi as habilidades preditoras da alfabetização. Especificamente hoje, eu vou me prender mais no pilar linguagem oral, né? Lá inicialmente nós já falamos da importância das habilidades motoras, da importância de se estimular as questões perceptuais, sensoriais. Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre cada um desses aspectos, mas eu gostaria de convidar vocês para refletir um pouquinho sobre esse primeiro pilar, que é o pilar da linguagem oral. Eu elenquei ali como primeiro lugar o vocabulário. É muito importante o desenvolvimento desse conhecimento, né? Quando nós trabalhamos categorização, seriação, percepção de aspectos físicos, quando nós trabalhamos grandezas, semelhanças e diferenças, a funcionalidade das coisas, quando nós desenvolvemos a escuta atenta, a nomeação, nós estamos colaborando para a formação de um léxico, que é o vocabulário, né? A formação de um léxico mental, né? E tudo começa aí. É através da estimulação do vocabulário que a criança vai começando a subir os degraus da escada do desenvolvimento da linguagem oral, tão importante para o desenvolvimento posterior da leitura e da escrita em um sistema alfabético de ensino, não é? Onde a relação letra-som é uma habilidade básica e muito importante. Como é que a criança é capaz de de adquirir todos esses conhecimentos, de fazer essas comparações, essas aprendizagens? Através da memória fonológica,
Então, a memória fonológica, né, é a memória que nós criamos a partir das entradas auditivas da informação, né? Então, a criança nem precisa estar vendo nada, ela pode só estar ouvindo, né? Mas é claro, quando nós pensamos na integração dos canais sensoriais, nós sempre vamos dar apoios de outras pistas, né? Então, eu posso estar trabalhando o som, as onomatopeias, e eu utilizo imagens para solidificar esse conhecimento, por exemplo, né? Quando eu estou trabalhando grandezas, né? Eu utilizo materiais, aspectos físicos, eu utilizo materiais que proporcionem à criança perceber essas diferenças e construir esse conhecimento. Quando eu trabalho brincadeira simbólica, né? Eu estou ensinando para a criança a funcionalidade dos objetos, das coisas, enfim, a memória fonológica, ela vai permitindo que essas informações sejam mantidas no cérebro enquanto a criança trabalha com elas e também que, através da memória operacional fonológica, que a criança resgate essas informações, não é? E que também ela consiga controlar a questão atencional para que essas aprendizagens aconteçam. Então, dentro da memória operacional, nós temos um componente que é responsável pela manutenção da atenção. Então, não se trata, quando nós falamos de memória na educação infantil, nós não estamos querendo dizer que a criança tem que memorizar coisas, não é aquela decoreba, não é isso, né? É estimular uma habilidade de fundamental importância para que posteriormente ela consiga utilizar essas memórias, né, tanto na alça visual quanto na alça fonológica, para ler e escrever, né? Então, quando uma criança vai ler uma frase, como é que ela consegue fechar a compreensão dessa frase? Porque ela lê o armazena, gato armazena, armazena, bonito armazena, retoma tudo. O gato é bonito, compreende. É através da memória operacional que a criança faz esse armazenamento temporário para depois resgatar as informações que foram armazenadas e utilizá-las para, no caso desse meu exemplo, utilizá-las para a compreensão. Então, estimular a memória é de fundamental importância na educação infantil. A nomeação automática rápida é uma capacidade que faz parte, né, uma habilidade que faz parte do processamento fonológico, e é através dela, né, que a criança é capaz de resgatar, de acessar o léxico mental, de resgatar esse vocabulário que foi armazenado, ok? Então, quanto maior é a capacidade de nomeação automática e quanto maior é a fluência, a velocidade de nomeação, não é? Mais preparada, né, para desenvolver a leitura, essa criança também estará, porque a nomeação automática rápida, ela é um pré-requisito para desenvolver a fluência leitora, por exemplo. A compreensão auditiva, quanto maior o meu vocabulário, maior é a minha capacidade de compreensão. Então, quantas crianças nós conhecemos que têm um vocabulário extremamente restrito, não é? E quando nós conversamos com elas, elas pedem repetição, parecendo que elas não estão escutando, mas na verdade elas estão tentando buscar aquela informação, não é? Ali no léxico mental, e aquela informação não vem e a criança não faz a compreensão, porque ela não conhece aquela palavra, porque ela não sabe a funcionalidade daquilo que está sendo pedido, enfim. Então, o vocabulário, vejam, ele é pré-requisito para as demais habilidades da linguagem oral, né? Então,
É através do trabalho com o vocabulário que a gente estimula a memória fonológica, que a gente estimula a nomeação automática rápida, que a gente estimula a compreensão auditiva e que a gente estimula a consciência fonológica, que é a capacidade que a criança deve ter de refletir sobre a estrutura dessas palavras que ela está aprendendo. Então, bola. Bola é um brinquedo, né? Bola é um objeto redondo, ele é um círculo, ela pode ser grande, pode ser pequena, pode chutar, pode jogar com a mão. Quando eu falo bola, eu abro a minha boca 2 vezes, ela tem 2 sílabas. Ela começa com bó, ela termina com lá. Ela tem 4 letras, então, enfim, são reflexões a respeito da estrutura da palavra, componentes que fazem parte da palavra, com quem ela rima, com quem ela alitera, qual é o número de sílabas, que a gente pode sim desenvolver na educação infantil, não só pode como deve, né? E nós podemos fazer isso através de brincadeiras, né? Através de jogos, através de utilização de figuras. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho desses recursos que são importantíssimos a gente ter em sala de aula para desenvolver essas habilidades, não é? Eu coloco aqui para vocês a sugestão de 3 livros, não é? Com um pouco de teoria, mas com muita sugestão de atividades, não é? Que promovem as habilidades preditoras para a alfabetização, não só nesse pilar linguagem oral que eu separei aqui nesse slide, não é? Mas também a respeito dos demais aspectos, né? Em especial, a gente tem aqui o livro O Reino dos Sons, da nossa querida Lucimara Lozano, professora aqui da Rede Municipal de Ensino de Jaú. Um livro bastante rico, com muitas sugestões de atividades que realmente trabalham todos esses aspectos preditores da alfabetização. Então fica aqui a dica para vocês. Para quem ainda não conhece, né? Porque tá um sucesso esse livro. Então, a nomeação automática rápida, pessoal, é uma habilidade do processamento fonológico, ela é pré-requisito para a aprendizagem da leitura e ela pode ser trabalhada na educação infantil através de brincadeiras como, por exemplo, a batata quente, né? Onde a criança tem que falar nomes de animais, né? Eles têm que falar o mais rápido possível que eles conseguirem, antes do tempo acabar, né? E quem fica com a batata ali, com a bola, enfim, na mão, vai saindo da brincadeira, não é? Então essa capacidade de nomear rapidamente nomes, né? Ela auxilia na fixação do significado dessas palavras, ela melhora a fluência verbal, não é? Porque para a gente poder ter uma fala fluida, não é? Uma fala onde o outro consiga ter a compreensão do que está sendo falado, nós precisamos ter a capacidade de acessar o léxico. Lembra que nós falamos no slide anterior? De acessar o vocabulário. Eu preciso saber o que eu quero falar e quais palavras eu tenho que utilizar para falar. Quanto maior é a minha capacidade de nomear automaticamente, melhor é essa fluência verbal, né? E ela melhora a velocidade de acesso ao léxico, ela melhora o processamento fonológico e ela melhora a velocidade de processamento da informação. Tudo que nós queremos, né? Um cérebro bacaninha, rapidinho, que consegue resgatar as informações que são necessárias para falar, para perceber características das palavras, dos sons, dos nomes das coisas, porque a nomeação automática rápida é uma habilidade da linguagem, né? E vários autores descrevem que o RAM, né, como é conhecida a nomeação automática rápida, ele pode oferecer informação referente à atenção, à percepção, à sequencialização, à memória, ao acesso ao léxico, a processos articulatórios, né? Porque quanto maior for a minha capacidade fonoarticulatória,
também eu tenho essa fluência verbal e essa nomeação rápida favorecida. Então, quando nós trabalhamos nomeação automática rápida, seja através de nomeação, né, de uma listagem de animais, de cores, né, que se repetem, e a criança tem que ir falando o nome dessas figuras o mais rápido que ela conseguir, não é? Quando nós brincamos de batata quente, quando nós brincamos de falar nomes de coisas, nós estamos sim não só estimulando aspectos de atenção, percepção, memória, acesso ao léxico, mas também estamos tendo a oportunidade de checar como é que essas informações elas são utilizadas pela criança, né? Como é que essas habilidades são utilizadas pela criança e o funcionamento, né, alterado desse aspecto, uma capacidade, uma dificuldade na nomeação automática rápida, ela pode sugerir, não é, que essa criança esteja necessitando de estimulação mais intensa em determinados aspectos. Então, é uma habilidade muito importante que pode nos auxiliar tanto na estimulação quanto na checagem dessas habilidades estimuladas. Um outro aspecto muito importante dentro da linguagem dentro da linguagem oral, né, que foi o pilar que eu quis dar uma ênfase aqui para vocês, é a questão do escutar atentamente, né? Então, brincar com a criança de atividades que tornem ela capaz de perceber e discriminar sons de animais, sons do ambiente, perceber e discriminar características desses sons, então som forte, som fraco, som grosso, som agudo, né? Som fino, som agudo, som grave, som curto, som longo. Essa capacidade vai auxiliar muito, né, na questão da relação letra-som, né? Na questão da consciência fonológica, na questão da consciência fonoarticulatória, na discriminação, né, do som das letras. Então, nós podemos estimular essa escuta atenta através de atividades que façam exatamente isso, né? Onde a criança tenha que discriminar sons, que ela tenha que perceber sons, que ela tenha que perceber e discriminar características desses sons, que ela seja capaz de perceber sons e relacionar com letras que tenha no seu nome, por exemplo, que ela seja capaz de identificar uma palavra-alvo em uma história que está sendo contada, que ela seja capaz de identificar uma palavra-alvo em uma música. E o convite a esse escutar mais refinado, ele vai favorecendo a questão da compreensão verbal, da compreensão auditiva, mas também vai favorecendo essa relação som-imagem, que é de fundamental importância dentro de um sistema alfabético de ensino, ok? Então, nós temos aqui, né, os inputs sensoriais, onde esse léxico, né, ele entra na cachola da criança, né? Então, a questão visual, quando a gente cria uma imagem mental para aquele som, não é? Quando a gente estimula também a questão sinestésica, né? Então, por exemplo, eu vou ensinar para a criança o som de uma letrinha, legal, mas eu também vou ensinar como é que é o desenho dessa letra. Eu posso pedir para essa criança passar a mão nessa letrinha para sentir, eu posso pedir para essa criança desenhar essa letra em uma caixa de areia. Quando nós já estamos aqui falando, né, da série final aí da educação infantil, né? Essas estimulações, elas são muito importantes e elas ajudam também na fixação do vocabulário para essa criança. Muito bem,
Então, Duncan et al., em 2007, conduziram uma meta-análise de 6 estudos longitudinais, então são estudos que levam assim anos, né? E trouxeram informações a respeito de quais habilidades que devem ser estimuladas em idade precoce, portanto na educação infantil, que predizem, né, bons scores posteriores em leitura e matemática, né? E Duncan et al. Comprovou através dessa pesquisa de meta-análise que as habilidades de linguagem, né, que envolvam uma leitura preliminar, não necessariamente a leitura de palavras propriamente ditas, né? Mas a identificação de letras, a relação dessa letra, né, com o som, o vocabulário, o conhecimento das letras, né? A detecção de sons iniciais e finais, as habilidades atencionais e o nível de matemática foram os scores que mais pontuaram dentro das habilidades que são necessárias de estimulação em idade precoce. Então, quando nós falamos em habilidades preditoras da alfabetização, além de todos esses aspectos que nós já falamos até aqui, nós não podemos esquecer das habilidades preditivas para a matemática, né? Então, segundo o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, o LIDA, é essencial que o vocabulário, as habilidades perceptovisomotoras e as noções espaciais sejam estimuladas desde a educação infantil até os anos iniciais da alfabetização, para que desta forma toda a aquisição das habilidades matemáticas sejam favorecidas para o desenvolvimento da criança típica ou atípica, não é? Também temos aqui Carmo, né, que é o nosso orientador, meu e da minha colega Renata Ruda, que disse em uma publicação de 2012, né, ele enumera habilidades matemáticas básicas que podem fazer parte de uma programação de ensino de matemática, né, para, por exemplo, indivíduos com deficiência intelectual e, portanto, podem também fazer parte da educação infantil, tá? Que parte de unidades menores e facilita a aprendizagem de repertórios simples, né, que vão aumentando progressivamente de complexidade. Olha aí mais uma vez o processamento bottom-up, né, vai da parte para o todo, do simples para o complexo. Isso também acontece dentro das habilidades preditivas para a matemática. Então ele destaca aqui as habilidades pré-numéricas, né? Como conceitos de maior, menor, em cima, embaixo, né? Conceitos de número, produção de sequências, união e separação e identificação de conjuntos, a contagem, né? Então, quanto que é importante nós desenvolvermos atividades com essas crianças, utilizando materiais diversos, né? Principalmente apoiando com materiais concretos, né? Que é muito importante, coloridos, né? Que chama aí a atenção e utiliza o canal visual aí, né? Como um reforçador dessa aprendizagem. Convidando a criança a agrupar e desagrupar elementos, comparar quantidades e tamanhos, classificar, seriar e sequenciar objetos, resolver problemas simples do dia a dia, né, que a gente pode até utilizar os materiais concretos como apoio, mas falar, né, trazer auditivamente esses problemas para a criança, oralmente esses problemas para que a criança possa ir aí trabalhando também a questão da memória fonológica e do trabalho com essa informação. Então, essas atividades, elas podem e devem ser trabalhadas na educação infantil. E como vocês viram lá, as habilidades preditivas da matemática estão ali juntinho com as habilidades preditivas de leitura para leitura escrita, né? Então elas não podem estar separadas. É importante que na educação infantil
haja uma união, né, dessas atividades para um desenvolvimento mais integral da criança. Então, eu e a Renata Ruda, junto com o nosso orientador, o professor João do Carmo, nós escrevemos um capítulo para o livro Neurociência e Educação, Diálogos Possíveis, que ainda está em processo de edição, né? Logo, logo ele será publicado, onde nós falamos sobre estratégias possíveis de trabalho em sala de aula, respectivamente com a descalculia do desenvolvimento, né? Ou de dificuldades matemáticas que já possam ser observadas na educação infantil. E nós percebemos, né, e nós defendemos a ideia de que a sala de aula, ela serve não só para a construção dos conhecimentos que nós falamos até agora, mas ela serve também para a observação do desenvolvimento dessas crianças, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar do RTI, que é a resposta à intervenção, não é? Hoje, mundialmente, é através do RTI que o diagnóstico, né, e que a percepção, né, de que essa criança faz parte de um grupo de risco para transtornos de aprendizagem, ela começa a ser criada através dessas observações. Então, o professor oferece a estimulação e como é que esse aluno reage frente a essas estimulações? Como é que ele se desenvolve? Ele consegue aprender? Ah, que ótimo! Então, ele sai do grupo de risco. Não, eu oferecendo a estimulação, ele continua com dificuldade. Opa, então tem um sinalzinho aí importante que nós precisamos estar atentos. Então, nós dizemos que a convivência diária ou semanal possibilita uma observação constante e o acompanhamento dos progressos ou dificuldades persistentes de cada estudante é muito importante de ser realizada na sala de aula, né? Então, a sala de aula, ela se constitui um espaço para a estimulação e também para a observação do desenvolvimento do aluno. E o professor não pode perder isso de vista, porque muitas alterações, muitos atrasos no desenvolvimento são percebidos pelo professor da sala de aula, que está ali diariamente com a criança e percebe a evolução do desenvolvimento dela, ou não, né? Na rede municipal de ensino aqui de Jaú, eu e a minha colega Régia Piotto, também fonoaudióloga, desenvolvemos desde 2013 o projeto Hora da Fono. O projeto Hora da Fono é um projeto que busca a estimulação da linguagem oral, a estimulação dos preditores da alfabetização para as crianças de todas as séries da educação infantil, mas propriamente dito, de uma maneira mais intensa para as crianças do Jardim 2. Também realiza orientação aos pais a respeito de temas importantes dentro desse desenvolvimento da criança e também participa, né, de orientações da equipe pedagógica a respeito desses temas, né? Então, diante disso, nós entendemos que o projeto Hora da Fono, ele trabalha dentro daquilo que a literacia emergente preconiza, né? Dentro das bases da literacia emergente. E nós entendemos que qual é a base, né, dessa literacia? É a questão da orientação aos pais, de mostrar que essa estimulação das habilidades preditoras, elas acontecem não quando a criança entra na escola, mas antes disso, né? Lá em casa, quando eu canto músicas para essa criança, quando eu ensino para ela o nome das coisas, quando eu ensino para ela a função das coisas, quando eu estimulo a fala dela, quando eu estimulo a atenção dela, quando eu conto histórias, quando eu leio livros, né?
todo esse trabalho de orientação da família e também explicar o porquê que isso é importante, porquê que devemos fazer isso. Quando a gente explica para as famílias o porquê que aquela brincadeira está sendo feita, né? E a família entende que existe um objetivo por trás desse trabalho, realmente a gente percebe que há uma valorização maior por parte dos pais e há uma participação também maior. E depois, quando essa criança vem para a escola, todo o trabalho de estimulação das habilidades preditoras da alfabetização, juntamente com essa literacia familiar, faz a formação aí do que se chama de literacia emergente, né? Então, eu sugiro aqui para vocês uma revisão bibliográfica que fala a respeito de intervenções dentro do letramento emergente, né? E tirado dessa publicação, a gente tem que a literacia emergente, ela permite que a criança adquira a consciência fonológica, que ela estabeleça conexões entre a linguagem escrita e falada, que ela comece a ter experiências mais complexas com a linguagem, que ela responda a estímulos auditivos, que ela transforme desenhos em sons. Ou seja, a literacia emergente nada mais é do que a própria estimulação das habilidades preditoras da alfabetização. Então, como nós estamos falando de educação infantil, né? Não que isso não seja importante no ensino fundamental, não é? Claro que quanto maior, né, os canais de estimulação, os canais sensoriais envolvidos aí, né, na estimulação, na aula, quando a gente dá uma aula para essa criança, quanto mais a gente estimular diferentes canais sensoriais, melhor, né, mais solidificado ficará esse conhecimento. Mas especificamente nas crianças de educação infantil e pensando numa visão inclusiva, não é? Onde crianças com deficiências, crianças com atrasos, sejam elas já laudadas ou não é? Elas terão a possibilidade de adquirir conhecimento. Quanto mais concreto for os materiais que nós utilizarmos para fazer essas estimulações. Então, os materiais concretos, eles utilizam os canais sensoriais como facilitadores dessa aprendizagem, até que a criança vá avançando e vá sendo capaz de abstrair conhecimentos, não é? Mas muitas vezes, dependendo aí do desenvolvimento, do tipo de desenvolvimento dessa criança, essa abstração ainda fica um pouco dificultada, né? Então, se a gente pensar em imagens, por exemplo, que a gente vai utilizar e a gente vê aí que o desenho de linha, ele é mais abstrato para essa criança, né? O desenho colorido, ele já tem dados a mais. A foto real tem dados a mais ainda. Se a gente mostra um vídeo, né, com esse bichinho em movimento, com ele se alimentando, onde ela é capaz de perceber onde ele vive, como ele se movimenta, são outras informações que essa criança está adquirindo. E se ela pode manusear isso, né? Se ela pode usar o canal sinestésico, né? Para aprender isso, para sentir esse bichinho, para sentir uma letra, para sentir um número, melhor, né? Mais solidificado ficará esse conhecimento. Então, na prática, né, não pode faltar na sala de aula materiais diversos, e não falta, né? Eu sei que o professor de educação infantil, ele é muito criativo, vocês são muito criativos, né? Os professores em geral são muito criativos, mas especialmente na educação infantil, quanto mais materiais coloridos, letras, números, peças, né, dados para contagem, pecinhas para que a criança possa jogar, blocos lógicos,
figuras, né? Com figuras a gente pode trabalhar tudo que a gente quiser, né? A gente pode trabalhar o número de quantas vezes eu abro a boca para falar, a gente pode trabalhar consciência fonológica, rima, aliteração, a gente pode trabalhar categoria semântica, a gente pode trabalhar funcionalidade, a gente pode trabalhar atenção, memória, sequenciamento, enfim, agrupamento, desagrupamento, formação de conjuntos. A gente pode trabalhar todos esses aspectos que nós viemos falando nos slides anteriores, né? Nós podemos trabalhar as questões atencionais, né? Olha, veja aqui, as habilidades percepto-visomotoras. Então, quanto maior a diversidade de materiais, melhor, né? Então tem aqui a caixinha de areia para que a criança possa usar aí, né, a estimulação, a percepção tátil-sinestésica para perceber o formato das coisas, né? Então, auditivamente, como é que a gente pode estimular? Muita contação de história, que é o que vocês já têm aí. No meio dessa contação de história, sempre pedir para que a criança cheque aí uma palavra-alvo, né? Levante a mão quando aquela palavra aconteça, bata a palma quando aquela palavra surja, ou que a gente interrompa a contação e vá fazendo perguntas, né? Que vão direcionando o raciocínio da criança, a compreensão dela. Quando a gente utiliza a percepção dos sons, das características, né? Desse som grosso, fino, alto, baixo, né? Através do jogo da memória auditiva, né, que a gente pode construir com areia, com grão de arroz, com grão de feijão. É muito importante, né, o desenvolvimento dessas percepções para que depois a criança possa perceber, por exemplo, diferenças auditivas em letras, né, como o FV, como o PIB, que são letras auditivamente semelhantes, e que, se ela não tiver sido estimulada em relação à percepção desses aspectos auditivos, ela vai ter uma dificuldade maior para perceber isso no trabalho com as letras propriamente dito, né? E eu gosto muito, quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu gosto muito do uso do sussurrofone, que é esse aspecto aqui de telefone feito com cano de PVC, né? Que favorece ali a percepção auditiva da criança, do som que ela está produzindo, e também ajuda ela a prestar atenção nela, né? E separar os elementos distratores do ambiente. Então, o sussurrofone ele pode auxiliar tanto no desenvolvimento da linguagem oral, quanto na relação letra-som, como na questão atencional também. Então, atividades também que desenvolvam a consciência fonológica, então a percepção de rimas, né? Veja, nós não estamos usando palavras, né? Nós estamos utilizando figuras aqui, né? No jogo que rima com panela. Na verdade, o enunciado, né? É para que quem estiver com a criança saiba qual é o comando oral que ela tem que fazer para essa criança. A panela vai falar, perdão, a criança vai falar o nome da figura, panela, e vai perceber qual dessas figuras abaixo rima com ela, né? Porta, janela, né? Quantas vezes eu abro a boca para falar o nome dessas figuras, ou qual dessas figuras eu abro a boca 2 vezes para falar. Então a contagem, né, de sílabas, a amarelinha, né, que ajuda a criança a perceber a questão da segmentação de palavras na frase, da segmentação de sílabas na palavra. Então é um recurso que o professor pode utilizar muito aí, né, para as questões atencionais. Então ela pode colocar ao lado do número figuras, né, de animais e de alimentos, e a criança só pode pular, tem que pular com um pé quando é animal, tem que pular com 2 pés quando é alimento. Enfim, a gente pode usar aí uma série de recursos, né, para que a gente possa explorar ao máximo aí a amarelinha, tá?
inclusive com o dedo. Não sei se vocês já viram, mas tem umas amarelinhas pequenininhas, onde a criança vai pulando com o dedo, né? Exatamente para trabalhar a dissociação dos movimentos dos dedos, que inicialmente é tudo um bloco, né? Então, a amarelinha com os dedos é uma amarelinha em miniatura, né? Que fica na mesa da criança, e a criança vai brincando ali, vai pulando a amarelinha com o dedo. Perceber aí quantas vezes eu abro a boca, né, para falar o nome dessa palavra, pintar o número de círculos referente a essa quantidade de sílabas, de partes, né? Veja, não é errado, né? Não é nenhum pecado que a gente deixe o nome da figura, que a gente deixe exposto a letra, o número. A criança pode e deve ser apresentada a letras, a tipos diferentes de letras. Isso não quer dizer que nós estejamos forçando a alfabetização, mas nós estamos oferecendo conhecimento para ela. Não é para isso que a educação infantil existe, né? Para que a gente ofereça experiências, ofereça conhecimentos, para que ela possa abrir caminhos aí, né? Dentro do seu sistema nervoso central, para depois conseguir utilizar essas informações de maneira mais complexa. Então, outras sugestões, né, de atividades, por exemplo, esse aqui são joguinhos, né? Eu gosto muito de uma plataforma que se chama WordWall, não sei se vocês conhecem. É uma plataforma onde você pode montar um número infinito de atividades, usando imagens, você monta de acordo com o seu objetivo, né? Então, por exemplo, aqui a relação a relação do som, né, para a criança pequenininha, linkando, por exemplo, com o S com o som da cobra, o F com o som do sopro, e a criança tem que falar o nome da figura e perceber em qual time essa figura se encaixa. Atividades de contagem, né, onde a criança tem que contar as bolinhas do dado e depois clicar no número correspondente, onde ela tem que perceber em quantas partes a palavra panela foi dividida. Atividades perceptuais, né, de perceber a forma das figuras, a closura, né, de perceber a parte que falta ali naquela figura. Enfim, a gente pode usar a nossa criatividade e fazer, né, esse trabalho de estimulação das habilidades preditoras de uma maneira muito criativa, sem ser maçante, sem ser repetitivo, né? Ou seja, repito as habilidades porque a repetição é necessária para a aprendizagem, mas eu não preciso repetir as estratégias, eu posso diversificar essas estratégias, utilizar canais sensoriais diferentes, não é? Eu gosto muito desse trecho da BNCC que fala assim: parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Isso é a sala de aula, né? Isso é a escola, isso é a educação infantil, isso é o trabalho do professor, seja em qual nível, né, essa criança, esse aluno esteja participando. Então, eu vou parar de compartilhar, mas a gente vai continuar conversando, né? O tema habilidades preditoras é um tema bastante amplo, né? Existem muitos aspectos a serem falados. Vocês podem ter percebido que hoje eu não me detive, né, nas questões das funções executivas, as questões perceptomotoras, nós passamos pelas questões motoras, mas não me detive, né, em atividades propriamente para isso, porque não caberia aqui, né, no nosso período que a gente tem para falar, mas que pode ficar aí para uma outra oportunidade, para que a gente possa ir aprofundando esses conhecimentos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, espero sinceramente
que as informações trazidas hoje aqui possam ajudar vocês a retomar, não é, conhecimentos que vocês já possuem, logicamente, mas que ajudem vocês a perceber, né, pela fala de uma outra profissional, que não uma psicopedagoga, que não uma pedagoga, mas que a estimulação das habilidades preditoras, ela é de fundamental importância, não só no ambiente clínico, mas principalmente no ambiente educacional. É possível de ser feita, é necessário que seja feita, e não significa que nós estejamos alfabetizando a criança, mas nós estamos preparando essa criança, nós estamos formando conexões sinápticas, nós estamos estimulando áreas cerebrais que serão posteriormente utilizadas no processo de alfabetização propriamente dito. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!